Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre Ana dos Mil Dias, de 1969. Uma das informações que mais pega as pessoas de surpresa em relação a esse filme inglês é o fato dele ter sido o maior indicado daquela cerimônia do Oscar. Foram nada menos do que 10 indicações em uma temporada recheada de títulos com alta relevância, como a gente ainda vai ver nos próximos vídeos aqui do canal. Uma parte desse sucesso está na ostensiva campanha realizada entre os membros da academia, que segundo algumas fontes incluía banquetes regados a champanhe e filé mignon após as sessões. Mas o fato é que o lobby sozinho não explica totalmente o reconhecimento. I'm to rule and keep my sanity and hold England off the rocks, and as you say, God would not allow me to condemn unjustly. I question that. I question my whole life and all I've done. Um primeiro elemento favorável à produção é o elenco. Não só a escalação acertou no perfil de cada profissional, como os dois papéis mais importantes ficaram a cargo de atores que se complementam perfeitamente, mesmo em momentos distintos da carreira. Richard Burton é o protagonista masculino e por esse trabalho garantiu a sua 6ª indicação ao Oscar. Ele vinha altamente prestigiado pelo menos desde o início da década, e sobretudo após o sucesso de crítica de Quem Tem Medo de Virginia Woolf, de 1966, no qual contracena com a esposa Elizabeth Taylor. Aliás, esse relacionamento também rendeu muito assédio da imprensa, ajudando a colocar o nome do astro nas manchetes. No trabalho como o rei Henrique VIII, o resultado é muito seguro. A imagem dele passa um magnetismo que é muito próprio daquela época do Star System. Já a sua parceira de tela era bem menos conhecida. Genevieve Bujold é canadense de nascimento e tinha atuado majoritariamente em língua francesa até aquele momento, mas trabalhou tão bem que chega até a ofuscar a persona do Richard Burton em diferentes momentos. Existe um frescor rebelde na personagem dela que se confunde com a interpretação e garante a tensão narrativa ao longo das mais de 2 horas e 25 minutos de projeção. E mesmo jovem, com menos de 30 anos de idade, ela conseguiu entregar em alto nível do início ao fim, sendo um dos destaques do ano. Até por isso, ela foi reconhecida pela Academia com uma indicação ao Oscar de melhor atriz. And think of this, Henry. Elizabeth shall be a greater queen than any king of yours. She shall rule a greater England than you could ever have built. Yes, my Elizabeth shall be queen, and my blood will have been well spent. Uma segunda característica favorável é a abordagem da monarquia britânica. Nós já discutimos aqui no canal em outras oportunidades o quanto esse contexto gera curiosidade, quando não encantamento do público. São múltiplos os exemplos de filmes que concorreram ao Oscar tendo reis e rainhas como elementos centrais dos enredos. Em 2010, o Discurso do Rei inclusive venceu a estatueta principal ao abordar os problemas de fala do rei Jorge VI. O monarca da vez é o rei Henrique VIII, que governou entre 1509 e 1547, e até hoje é reconhecido por historiadores como um dos líderes mais instigantes da Inglaterra. Foi em sua administração, por exemplo, que surgiu a Igreja Anglicana, independente do poder do Vaticano. Também houve uma invasão mal sucedida à França, mas a característica mais marcante da sua biografia, e que é explorada no filme, tem a ver com a obsessão por um filho homem, que pudesse dar continuidade à dinastia Tudor no trono inglês. Por não conseguir atingir esse objetivo com o passar dos anos e repetidas tentativas, ele se casou 6 vezes. A segunda esposa foi Ana Bolena, e é nesse período histórico que o filme se concentra. Foram cerca de 3 anos de Bolena vivendo ao lado de Henrique VIII como rainha consorte, entre 1533 e 1536, e daí vem a referência aos 1000 dias do título.
Could you sign the death warrants? I'd sign 10,000 rather than this inherit my blood. It's that, or else it's my blood and Elizabeth's. Cromwell knows that. Your butcher cleaver man knows that. Send him out to implement these details and let it be done quickly. High or low, they will sign. I wish I were loved, but I'm not. And yet I am queen of this island, and Elizabeth also shall be queen. A história explorada pelo roteiro é cheia de temas sensíveis ou socialmente complexos, que vão do adultério ao incesto, passando pelo questionamento de poderes constituídos como a autoridade papal. Até por isso, a produção demorou mais de 20 anos para sair dos palcos da Broadway e atingir as salas de cinema. O chamado Código de Produção, uma espécie de autocensura dos estúdios e produtores instituída ainda na década de 1930, proibia esses assuntos. No entanto, a chegada das vanguardas europeias ao mercado norte-americano a partir dos anos 1950 e principalmente 1960 forçou uma revisão desse modelo. A partir de 1968, instituiu-se um modelo de classificação dos filmes por parte da Motion Picture Association of America, que é muito semelhante ao que a gente conhece aqui no Brasil como classificação indicativa. Não existiam mais, então, os temas proibidos. O espaço que o diretor Charles Jarrott teve para explorar esses assuntos, portanto, permitiu que a história ganhasse camadas que antes seriam impensáveis. Claro que esse era um período ainda de transição, então não espere uma abordagem engajada desses temas. Essa não é uma produção que esquenta as discussões, preocupada em gerar conflito ou debate no espectador, mas pelo menos ela se distancia da ingenuidade dos títulos da Hollywood clássica. To say that Rome may dictate this matter is to say that Rome may dictate the succession to the crown. What the King of England wants, he should have, without hindrance from abroad. True. It is true. It would mean excommunication. It would mean a break with Rome. O cuidado técnico e visual é explícito, um ponto que sempre garantiu muitos votos da academia. O destaque vai para a direção de arte, com cenários que reconstituem os espaços reais do século XVI com fidelidade e agregam valor a eles. Figurinos e maquiagem complementam a experiência do espectador com uma paleta de cores desafiadora, especialmente pelos tons frios das paredes do castelo. De todos os pontos positivos do filme, no entanto, me parece que um deles foi o mais relevante no julgamento da academia: a postura e o papel de Ana Bolena na história. Ela é uma mulher que confronta diretamente o rei nas mais variadas situações, inclusive públicas. Ela sabe usar as armas que tem à mão para atingir os seus objetivos e se defende com inteligência. É uma mulher reativa, presente e jamais submissa, mesmo em um contexto completamente adverso. Uma das grandes pautas da sociedade no final da década de 1960, que testemunhou uma revolução comportamental nos mais diversos cantos do mundo. Nesse sentido, mesmo que esteja retratando uma realidade muito anterior ao contexto de lançamento, o filme está entrosado com a pauta social mais bem aceita naquele período histórico. Note, inclusive, que o título do filme não faz referência ao rei Henrique VIII, e sim à rainha consorte, mesmo no original. O filme é mais sobre ela do que sobre ele. E sem querer dar spoiler, o desfecho claramente enaltece o papel das mulheres na linha de sucessão da Inglaterra. Before you go, perhaps you should hear one thing. I lied to you. I said I love you, but I lied. I was untrue. Untrue with many. That is a lie. It is true. Todas as virtudes que eu venho citando até aqui ajudaram o filme a conseguir as 10 indicações ao Oscar. Mas depois da abertura dos envelopes, a única estatueta conquistada foi a de melhor figurino. E sinceramente, não é difícil entender o motivo. Apesar de ser sim uma produção cuidadosa e cheia de virtudes, ela se coloca num espaço intermediário entre um formalismo estético já mofado
e um frescor temático. Ele não transcende, não impressiona e até mesmo em seus pontos mais fortes também não é memorável. Os enquadramentos, a decupagem e a postura dos atores é teatralizada e até pretensiosa. E por causa do andamento muito formal, o filme acaba sendo cansativo. Os diálogos são longos, os cenários são repetitivos, apesar de muito lindos, e o caráter histórico toma tempo demais. A vontade de realizar um épico acabou atrapalhando o maior ativo da história, que é justamente a personagem da Ana Bolena. Um bom resumo do que eu penso foi reproduzido pelo jornal The Guardian em março de 2020. Abre aspas. Na melhor das hipóteses, o filme é uma exuberante novela da sucessão Tudor, com sublimes figurinos premiados com o Oscar e personagens declamando besteiras. Fecha aspas. Claro que mais de meio século entre o lançamento e a atualidade impactam a nossa percepção, mas como a gente vai ver nos próximos vídeos, o próprio cinema norte-americano já entregava bem mais em 1969. I've been yours for a long time. Now you, for the first time, are mine too. Para quem gosta de acompanhar a fidelidade histórica dos filmes, ou tem curiosidade sobre a acurácia do roteiro em relação à realidade, eu separei alguns breves comentários. Se você não gosta de spoilers, pule um minutinho do vídeo. O filme sugere que Ana Bolena tinha 18 anos de idade quando conheceu o rei, mas a data de nascimento dela não possui um registro oficial e por isso não é um consenso entre os historiadores. Na prática, ela poderia ser muito mais velha. Também não existem provas históricas de que Henrique VIII tenha ordenado a separação de Ana Bolena com Henry Percy, um nobre inglês, por supostamente ter algum sentimento amoroso por ela. O mais provável é que as razões dessa separação tenham a ver com a família do rapaz de quem ela era noiva. Catarina de Aragão, a primeira esposa do rei Henrique VIII, não era fisicamente parecida com a atriz Irene Papas, que a interpreta. Catarina era ruiva, muito pálida e engordou por volta dos 30 anos de idade. Seguindo o mesmo raciocínio, Joanna Seymour, a terceira esposa do rei, era loira e não morena. Finalmente, a conversa entre Henrique VIII e Ana Bolena pouco antes da sua execução é fictícia, e mesmo que tenha acontecido, não teria aquele conteúdo. É certamente um dos melhores momentos do filme e da personagem, mas o diálogo foi ajustado para as plateias contemporâneas. Nunca foi oferecido a Ana algum tipo de acordo pela liberdade, e as suas filhas Maria e Elizabeth foram retiradas da linha de sucessão do trono. If you love me, forget the succession. If you remember how it all came about, how can you look me in my eyes and say our daughter will not succeed? Ana dos Mil Dias tem virtudes, é caprichado e conta com um elenco afiado, mas infelizmente carrega junto com ele uma narrativa engessada e pretensiosa, que prejudica a experiência do espectador. Foi eficiente para convencer os membros da academia em 1969, mas hoje parece muito menor do que as 10 indicações dadas a ele sugerem. You know what it means when a king asks for you. If I don't, I can ask my pregnant and foolish sister. If you turn him away, we can say farewell to all we've worked for and all we have. And if our parents had not taken an advantage when it came their way, what would have become of us? If we lose the king's favor, we lose everything. Then say goodbye to it all, house, rank and revenues, for I will not take the king to my bed. Your Majesty. Agora eu queria saber de você aí que está me assistindo. Qual é a sua opinião sobre Ana dos Mil Dias? Você já teve a oportunidade de assistir? Deixe o seu recado aqui nos comentários, dê like, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Aproveite também para conferir o nosso programa de membros que te dá vantagens exclusivas ao longo do ano. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia ao Oscar principal em 1969 e a próxima atração é um dos maiores fenômenos daquele ano. Com Dustin Hoffman e Jon Voight,
o único filme proibido para menores de 18 anos, vencedor do Oscar de melhor filme até hoje, Perdidos na Noite. Te espero aqui.